Ok, voltamos, dando continuidade à nossa aula anterior. Quero começar agora falando com vocês sobre a questão que envolve a reciprocidade e a proporcionalidade desse aviso prévio, tá? Como vimos, no que se refere à proporcionalidade, é um direito que o empregado tem de ter até um prazo máximo de 90 dias de aviso prévio. Só que aí surge uma questão. Bom, esse prazo de 90 dias do aviso prévio, ele é um direito tanto do empregado quanto do empregador ou é um direito só do empregado? E vejam, esse dilema surgiu muito no início, tá certo? E agora já foi pacificado pela jurisprudência trabalhista. Então vamos lá. No que se refere ao empregador, vejam, temos as seguintes obrigações, tá? Bom, o empregador tem que conceder ou indenizar o aviso prévio ao empregado. Então, o aviso prévio tem que ser concedido, desde que a ruptura do contrato de trabalho se dê sem justo motivo. Temos um mínimo de 30 e um máximo de 90 dias. Então, esses requisitos legais todos têm que ser observados pelo empregador. E por parte do empregado? Aí é que nós temos a seguinte questão. Em relação ao empregado, o empregado é obrigado apenas a cumprir com o prazo de 30 dias de aviso prévio. Assim, então quer dizer que se o empregado ele resolver sem justo motivo, tá, rescindir o contrato de trabalho, é o famoso pedir conta. O empregado procura o seu patrão e diz o seguinte: olha, eu não quero mais trabalhar, ou vou procurar um outro trabalho, não estou satisfeito aqui, vou pensar numa outra carreira. Então, quando o empregado toma essa iniciativa, o empregado também tem que cumprir com a obrigação do aviso prévio. Por que isso? Porque o período do aviso prévio é um período destinado, tá, para que ambas as partes que foram afetadas pela ruptura abrupta do contrato de trabalho tenham possibilidade de se realocar. Realocar de que forma? No que se refere ao empregado, ele, nesse período do aviso prévio, buscar outro emprego, tá? Para isso foi pensado esse aviso. Bom, em relação ao empregado, para que ele possa então realocar, contratar um novo empregado para suprir aquela vaga que foi abruptamente, vamos dizer, desocupada. Perfeito? Muito bem. Em relação ao empregado, o empregado só tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias. Mas como assim? Por que o empregado tem que cumprir só 30 dias quando ele decide pedir conta, né? É porque, como vimos no início da aula anterior, o aviso prévio é um direito previsto na Constituição, tá? E esse direito é um direito do trabalhador. Está lá no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Veja, a partir desse entendimento é que aqueles direitos elencados no artigo 7º são direitos dos trabalhadores, dos empregados. E sendo o direito dos empregados, o empregado é que tem direito ao aviso prévio proporcional. E, por sua vez, o artigo 487, ele apenas disciplina a obrigação do empregado em cumprir com o aviso prévio de 30 dias. Ok? Veja, eu trouxe até para vocês, a título de exemplificação, aí uma ementa, tá? De praticamente 2 anos e pouco atrás, ok? Que trata efetivamente do que foi colocado aqui. Perfeito? Vamos em frente então. Vamos entrar naquilo que chamamos de especificidades, tá, do aviso prévio. Tá? São coisas mais rápidas aqui que a gente não pode perder de vista. Bom, na chamada despedida indireta. A questão da despedida indireta nem vou explicar aqui porque é objeto de um trabalho de vocês aí, perfeito? Que envolve a questão da ruptura do contrato de trabalho. Mas só fazendo uma introdução, a despedida indireta é aquela despedida em que o empregador comete, tá, um ato culposo, tá, que dá direito do empregado, então, a romper esse contrato por justo motivo. Vamos resumir dessa forma. Então, na despedida indireta também, quando o empregado ele promove, ele procura efetivar a despedida indireta, tá, o reconhecimento dele a isso, ok? Também dá direito ao período do aviso prévio. Muito bem.
Temos aí a reconsideração, a possibilidade de reconsideração do aviso prévio, é o caso de arrependimento. Imagine um cenário em que o empregador resolve demitir o empregado e durante o cumprimento desse aviso prévio pelo empregado, o empregador pensa bem e chega à seguinte conclusão: bom, eu acho que eu estava enganado, eu estava errado, bom, eu não vou demitir esse empregado, muitos vieram falar comigo que é um empregado muito competente, então quero mantê-lo em meus quadros. Ok? Isso pode acontecer? Pode. Mas numa situação como essa, quando o empregado já começou a cumprir, tá, o aviso prévio, já lhe foi dado o aviso prévio, já foi comunicada a intenção de rescindir o contrato, aí essa reconsideração não parte também de uma decisão unilateral e se efetiva com isso. Para que haja a efetividade da reconsideração, tá, é necessário que haja o aceite pela outra parte. Isso vale para os dois lados. Tá? Então veja, se o empregador comunicou ao empregado a decisão de rescindir o contrato e já lhe deu o prazo de aviso prévio para que seja cumprido, e se nesse período o empregador resolve reconsiderar a decisão, o empregado pode ou não aceitar. Se não aceitar, continua da forma como está. Ok? E vice-versa. Se o empregado pediu demissão, vamos dizer, né? E incumprindo-se o aviso prévio na metade do período que está cumprindo o aviso prévio, o empregado reconsiderar, é como se o aviso prévio, o empregado reconsiderar e o empregador aceitar o pedido de reconsideração, é como se o aviso prévio então não tivesse existido. Ok? Então tem essa possibilidade, mas é bom que isso fique bem documentado para que não haja problema futuro. Ok? Muito bem. E aí temos um outro cenário. Tá? Imaginem que o empregador decide rescindir o contrato de trabalho do empregado sem justo motivo e pede que o empregado então cumpra, tá, o aviso prévio. Muito bem. Quando o empregado está trabalhando durante o período do aviso prévio, esse empregado ali já meio ocioso, já muito desanimado, né, com toda aquela situação, comete uma falta grave. E uma falta grave, dentre aquelas elencadas no artigo 482 da CLT, que também é objeto do trabalho futuro de vocês, tá certo? Quando o empregado comete essa falta grave, tá? E essa falta grave, ela gera um alcance capaz de provocar a ruptura do contrato de trabalho com justa causa, o empregador então pode, tá, converter aquela demissão sem justo motivo para uma demissão com justo motivo. Então, o empregado, a partir de então, daquele momento, perde o direito ao restante do aviso prévio que teria direito. Ok? Bom, e uma última especificidade nesse slide aqui que nós temos é a possibilidade do aviso prévio ser cumprido em casa. Pode, professor, o aviso prévio ser cumprido em casa pelo empregado? De que forma? Olha, o empregador ele não quer indenizar o aviso prévio, tá? Então ele pede para que o empregado fique em casa durante o período do aviso prévio. Poder pode, mas tem que observar uma regrinha muito importante, tá? Que eu trouxe até para vocês aqui, já pacificada pela jurisprudência do TST. Ocorre que, no trabalho de vocês também, sobre as formas de extinção do contrato de trabalho, vocês vão verificar que o empregador ele tem um prazo para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Quando o aviso prévio é cumprido, tá, o empregador vai pagar as verbas rescisórias depois do cumprimento do aviso prévio. Tá? Quando o aviso prévio é indenizado, não. Tá? O empregador tem um prazo de 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Muito bem. Então imagine o seguinte: se o aviso prévio ele tem dupla natureza, ou pode ser salarial ou pode ser indenizatório, sendo salarial quando o aviso prévio é cumprido, sendo indenizatório quando não é trabalhado, numa situação como essa, quando o empregado fica em casa, ele não trabalha. Quando ele não trabalha, tá? Então esse aviso prévio é como se fosse efetivamente indenizado, ok? Então o empregador, nesse caso, tem que efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, a partir da comunicação, tá, da demissão do empregado. Não tem que esperar passar o prazo do aviso prévio, mesmo cumprido em casa, para depois efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Então tem que tomar cuidado com isso. Perfeito? Ok? Então, poder cumprir em casa pode, mas muda aí o prazo, tá, para pagamento das verbas rescisórias.
Muito bem, vamos avançando então no que se refere às especificidades, e aí nós temos algo muito importante, que é a redução do horário ou do tempo trabalhado, tá, durante o período de cumprimento do aviso prévio. Quero que vocês venham comigo agora o artigo 488, tá, da CLT. O artigo 488 da CLT e seu parágrafo único dá duas possibilidades ao empregado durante o cumprimento do aviso prévio. Quais são essas possibilidades? Primeiro, trabalhar 2 horas a menos por dia, trabalhar em período reduzido. Por quê? Lembra que eu falei que o aviso prévio é um período destinado para que o empregado possa procurar outro trabalho, se realocar no mercado de trabalho? Sim, essas 2 horas que ele vai sair mais cedo foi o que o legislador pensou como um tempo necessário para que ele possa, buscar, essa vaga no mercado de trabalho, resolver os seus problemas. Bom, mas se o empregado não entender que essas 2 horas não são suficientes, o empregado pode então optar. Então, essa é uma faculdade do empregado, ele pode optar para que ele possa faltar 7 dias corridos ao término do aviso prévio. Então, em vez de ele sair 2 horas mais cedo todos os dias, ele vai sair 7 dias corridos no final do término do aviso prévio. Ok? E aí nós temos então uma leitura da súmula 230, olha só que interessante. Aviso prévio, substituição pelo pagamento das horas reduzidas da jornada de trabalho. O que é isso? Teve empregador que, de forma esperta, quis interpretar o seguinte: bom, eu preciso desse empregado aqui, não quero que ele saia 2 horas mais cedo, e não quero conceder também esses 7 dias corridos, porque eu preciso dele aqui, porque tem relatórios para serem fechados e tudo mais. Então, em vez de eu dar essa folga, eu vou pagar esse período como hora extraordinária. E aí o empregador tomou essa decisão e tomou uma decisão equivocada, tá? Então, nesse caso, o TST entendeu que é ilegal, é proibido substituir o período que reduz a jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento de horas correspondentes. O que acontece numa situação como essa, professor? É como se o aviso prévio não tivesse sido concedido. Vai ter que conceder um aviso prévio novamente, ou indenizá-lo. Perfeito? Muito bem. E caminhando para o nosso fim, nós temos, para o fim dessa aula, nós temos aí uma questão que envolve a estabilidade e o auxílio-doença do empregado e o aviso prévio quanto a esses aspectos, tá? Primeiro cenário, veja, imagine que um empregado ele possui uma garantia provisória de emprego, tá? Aquilo que a doutrina também chama de estabilidade, tá certo? Então imagine que o empregado ele tem lá uma estabilidade por um motivo de doença ocupacional, ou por ocupar um determinado cargo, que lhe dê essa garantia de emprego, tá certo? Então numa situação como essa, o empregado, por exemplo, tem mais 3 meses, 90 dias de estabilidade pela frente. Então não pode, durante esse período de estabilidade, o empregador tomar a decisão já de avisar o empregado de que o contrato de trabalho dele vai ser rescindido quando terminar o período dessa estabilidade, e já comunicando agora como se isso fosse válido para fins de concessão de um aviso prévio. Tá? Então veja, isso é errado. Numa situação como essa, quando o empregado está no período de estabilidade ou garantia de emprego, se o empregador quiser proceder com a rescisão do seu contrato de trabalho, o empregador vai ter que esperar terminar o prazo, o período da garantia de emprego, e cessado o prazo da garantia de emprego, no dia seguinte, aí sim o empregador tem que comunicar ao empregado a decisão de rescindir, e a partir de então começa a se contar o período do aviso prévio, ok? Dessa projeção futura do aviso prévio. Porque os empregadores, de uma certa forma, em determinado momento, entenderam que, olha, se o período do aviso prévio é de no mínimo 30 dias, então eu posso avisá-lo desde já. Então, a partir de quando terminar a garantia de emprego, no primeiro dia seguinte já está rompido o contrato de trabalho. Não. Então, a jurisprudência trabalhista entendeu que há uma incompatibilidade entre esses dois institutos. E aí pode surgir uma outra situação, um outro cenário, tá? Muito interessante, envolvendo também a questão do aviso prévio, tá? Que é a questão quando o aviso prévio ele é indenizado, e nessa superveniência, durante esse período do aviso prévio, o empregado pode vir a ter que se afastar por um motivo de doença.
e que não seja uma doença relacionada ao trabalho, tá? Propriamente dita. Pode ser qualquer tipo de doença e uma doença que o incapacite, tá? De certa forma, para trabalhar, e aí é necessário que nesse período ele fique afastado, inclusive ele vai ter que dar entrada no INSS para se afastar, vai receber um auxílio-doença nesse período. Então, durante o período que ele receber auxílio-doença e ficar afastado pelo INSS, o contrato de trabalho, numa modalidade como essa, estará suspenso. E não terá efeito aquele primeiro prazo estabelecido como fim da projeção do aviso prévio. Então, só quando o empregado retorna é que retoma-se a contagem, tá, de onde parou do aviso prévio, para que aí sim possa se extinguir o contrato de trabalho. Então, se o empregado no curso do aviso prévio vier ter que se afastar por auxílio-doença, tá, suspende-se o contrato de trabalho, então não se encerra o contrato de trabalho. Aí tem que acompanhar e tem que verificar o momento em que o empregado vai ter alta perante o órgão previdenciário, somente a partir do qual começa-se a dar nova contagem ao aviso prévio. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? E estarei à disposição para os devidos esclarecimentos, inclusive quem quiser colocar na página aqui no nosso canal, pode colocar os comentários e deixar suas perguntas, que terei o maior prazer em respondê-las. Um abraço e até a próxima!